Bom, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje o vídeo que a gente traz é sobre o rendimento da minha carteira em julho de 2026. A ideia é fazer esse quadro aqui mensal. Tem vários canais que fazem isso, mas como eu venho de uma experiência CLT, igual eu comentei, e tenho 9 anos investindo, acredito que trazer esse relatório aqui mensal é bem legal. É legal para vocês verem como que é o rendimento de alguém que tem já um patrimônio acumulado, como que é a projeção ali de que está entrando de receita e gastos, enfim. É um panorama geral ali de como eu lido com as minhas finanças. Beleza? Antes da gente seguir, peço que você já curta o vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Então, bora lá. O primeiro dado aqui, depois do mês fechado, é que a minha carteira rendeu 1,8%. Então foi um rendimento muito acima da média do que eu tenho geralmente e tem alguns motivos aqui do porquê. Esses números eu trago tanto da planilha que eu faço, mais do extrato da B3. Então eu consolido tudo aqui e vejo quanto que deu de rendimento. Então esse aqui é o rendimento que está muito acima da média da minha carteira. Se isso aqui fosse mensal, daria 20%, então eu não consigo manter sempre. Em julho, a carteira ganhou do CDI, então esse valor ali que eu mostrei, o CDI foi 1,22, então esse mês eu consegui bater o CDI, nem sempre eu consigo, mas eu tive posições ali fora a minha renda fixa que ajudou nesse montante. No acumulado do ano, apesar de eu ter ganhado, né, esse acumulado eu tô 6% e o CDI está 8%. Então, alguns investimentos que eu tenho ali, principalmente em renda variável, com a taxa de juros lá em cima, em 14%, 15%, né, que começou o ano, vem prejudicando aqui a carteira. Se eu tivesse só investimento de renda fixa, provavelmente eu estaria melhor. Mas a gente não está tão ruim, 6% ao ano aqui por enquanto tá ok. Minha ideia é fechar o ano em 10%, vamos ver se a gente consegue até lá. E aí aqui trazendo como que está a minha distribuição da carteira por classe até 31 de julho, né? Em renda fixa, que é tesouro também que é fixo, só que aqui a maior parcela dele é IPCA mais 2065. É o que eu tenho. E aí tem um pouquinho de Tesouro Selic que eu investi há muitos anos atrás. E aí eu não quis desfazer dele. Então, de renda fixa é 55%. Fundos imobiliários eu tenho 18%. Eu já abri ali minha carteira de fundos imobiliários, né? Então, aqui ele deveria estar 20%, mas eu não vou aumentar essa posição. A minha ideia é concentrar mais em renda fixa, um pouquinho mais de Bitcoin e talvez um pouco de previdência ali e ações, mas aqui vai ser só aportes que eu vou fazer com os dividendos. Ações eu tenho 18%, previdência 8% e essa previdência eu só tenho aqui por causa do PGBL, tá? Só por isso. E aí todo ano eu vou lá e invisto um pouco para receber um dinheiro extra de volta. Mas eu sinceramente não sei se eu vou continuar fazendo isso, porque você ter que aportar 30% ali do basicamente o que você consegue aportar no ano é muita coisa para colocar num negócio assim para ficar começar a ganhar relevância. Ele começou pequeno e aqui já está grande demais. E se eu tiver que aportar mais esse ano, ele vai aumentar ainda de patamar. Eu não quero. Então eu devo deixar isso aqui e no próximo ano pagar os impostos que tiver que pagar. E aí, seguindo aqui, a gente tem o quanto cada classe variou em julho. Ações foi o principal que teve na carteira. E aqui, porque uma ação que eu tenho 60% dela, da carteira de ações. Mais para frente, quando for o momento, eu explico por que eu tenho e não recomendo que ninguém faça isso, mas o meu caso é muito específico. E aí essa ação subiu demais. E aí eu tive essa valorização aqui de 8%. E quando ela cai, e ela tem um cenário dela mais cair do que subir nos últimos anos, ela acaba que prejudica muito aqui todos os outros vídeos que eu fiz, né? Inclusive tem um vídeo lá que eu falo 6 anos do CDB lá que eu perdi, principalmente por causa dessa ação que eu fui muito penalizado nela. Mas aí agora ela está dando uma corrigida e está me dando ganhos. E eu não desfaço dela por causa de alguns motivos, mas um dia eu abro ali quando eu sair do anonimato assim desse canal, quando ele tiver batido, sei lá, por enquanto eu penso em 100 mil inscritos para começar a valer a pena de me expor. Mas vamos ver, 100 mil inscritos é muita gente. Talvez antes. Então se inscreve aí para ajudar, fazendo favor, para a gente conseguir sair do anonimato aqui. E aí renda fixa deu 1,25 e aqui deu um pouquinho mais do que o CDB, porque eu tenho LCI, né? LCI e LCA que eles rendem um pouquinho mais que o 100%. Tesouro 0,75, Previdência 0,55, Fundo Imobiliário 0,24, Fundo Imobiliário com essa taxa aí, tô só tomando preju, né? Mas uma hora vai dar certo. O que conta dele aqui para mim é mais os dividendos. E do Bitcoin foi o que mais caiu aí, o Bitcoin nesses últimos
meses tem sido muito penalizado, né? E aí, quando a gente olha o consolidado daquele 1,8%, apesar das ações terem crescido 7, como eles são uma parcela de 17%, eles representam 1,2 pontos percentuais, né, do total aqui. Renda fixa, ele representa um montante também muito interessante, apesar de ter rendido só 1 ponto alguma coisa lá por cento. Ele é considerável, porque a maior parte da minha carteira tem renda fixa e aqui os demais. E aí vejo que o Bitcoin ele caiu 2%, mas na carteira o impacto dele é muito baixo, né? Muitíssimo baixo, porque eu tenho muito pouco. A minha ideia aqui é acumular 0,1 Bitcoin. Estou quase lá. Estou com 0,091. Então, a minha ideia é juntar 0,1 e ficar carregando isso o resto da minha vida. E aí aqui eu gostaria de trazer o consolidado, né? Beleza, minha carteira tem aquelas porcentagens, mas quanto que você ganhou no mês? Cara, esse mês de julho foi assim, fora do comum, porque como deu aqueles 7 pontos não sei quanto em ações, isso subiu muito a renda dos investimentos, né? Então se o meu patrimônio lá, vamos supor, era R$ 1 milhão, esse mês foi para 1 milhão e 20 mil reais. Isso aqui quase não acontece, tá? Raridades, porque a ação subiu demais. E aí, geralmente, o que está acontecendo com mais frequência é o dividendo. Então, o que eu ganhei de dividendo de ações e renda fixa foi R$ 8 mil. Isso aqui foi muito bom, sensacional. Que é o que eu estou buscando. Eu estou querendo aumentar isso aqui cada vez mais, é por isso que eu invisto. E demorou demais para eu conseguir chegar nesses números, tá? Foram 7, 8 anos investindo para agora eu conseguir esse resultado aqui. Parecia impossível, mas eu confiei no longo prazo e investindo e deu muito certo. Inclusive no próximo vídeo eu vou mostrar ali o que eu tive que fazer. Foi muito importante o começo. Não perca o próximo vídeo, ele é muito bom. Ele está bem legal nesse termo aqui, a gente falar o porquê que hoje eu consigo ter isso aqui. E aí, quando a gente pega o rendimento por fundo imobiliário, o que aconteceu na minha carteira ali? O fundo imobiliário eu estou abrindo aqui porque eu mostrei nos outros vídeos, né? Mas ações por enquanto eu não vou abrir, pelo que eu comentei, mais para frente só. De fundo imobiliário, o KCRM pagou R$ 400, é o fundo que sempre paga bem. Os fundos de papel, né? Esses três aqui, ó, são fundos de papel, são os que mais pagam. E aí o que menos paga é o BTLG, porque eu tenho menos cotas, e depois vem o HGLG, o LVBI, o VISC, o ALZR, tudo fundo de tijolo. E aí depois vem os de logística. Então, os de papel são, assim, eles pagam bem demais. Por isso que eu gosto de ter 30% da minha carteira em fundo de papel. E aí eu recebi 2.200 que paga o meu aluguel do mês, que o meu aluguel do mês foi 1.805, 1.800 na verdade, o meu aluguel. Então, teve um ágio aqui de R$ 400. Então tá ótimo, ótimo. Muito bom. E aí uma coisa legal, né? Que eu tenho visto nos últimos meses é que metade da minha carteira ela nunca cai, ela nunca varia. Que é porque eu tenho 55% ali em renda fixa. Então, quando a gente olha a renda fixa e veio caindo aqui porque a taxa Selic está caindo, né? E os outros meses dá menos, porque às vezes eu mexo ali alguma coisa, ou abril também tem menos dias úteis, isso impacta também. Mas ficou bem perto ali de 1% na maioria dos meses. Então, isso aqui ajuda demais eu conseguir um aumento patrimonial ali daqueles R$ 8 mil, porque eu tenho uma boa concentração em renda fixa. Eu queria ter mais, tá? Eu tenho 55 e a minha ideia é voltar isso aqui para entre 60% a 70%. Por quê? Porque no Brasil o juros real é muito alto. O Brasil hoje no mundo é o país com maior juro real. Isso beneficia muito você deixar dinheiro parado, né? Então essa é a minha ideia aqui, ir subindo esse montante cada vez mais. Daí seguindo, a gente tem quanto ficou a minha carteira contra os índices, né? A minha carteira, o CDI, o IFIX e o Ibovespa. O Ibovespa é o que mais varia aqui. O CDI ele é praticamente constante. Aí, olha só que interessante minha carteira. Quando o Ibovespa cai, minha carteira variou um pouquinho. Quando ele cai menos, minha carteira quase não variou. Manteve constante aqui. Caiu um pouquinho, minha carteira caiu. Subiu um pouquinho, minha carteira subiu um pouquinho. Então, minha carteira, ela não é, como ela é só 20% ali quase do Ibovespa, e eu tenho uma ação que não está muito atrelada a esse índice aqui, né, uma ação menor ali, acaba que minha carteira varia muito pouco com relação ao Ibovespa quando ele cai. Quando ele subir também, eu não vou ter esse ganho, com certeza, mas eu também não sou penalizado, porque a maioria da minha carteira está em renda fixa. Acho que o único que eu estou batendo aqui atualmente é o IFIX da minha carteira e o CDI, né? Eu bati também no último mês ali um pouquinho. Mas nos últimos meses, como a Bospa deu uma penalizada ali, acabou que eu fiquei para trás. E aí agora trazendo os 7 meses empilhados, né, de 2026, o que a gente tem é uma Ibovespa rendendo ali perto de 10% ao ano, enquanto a carteira está um pouquinho aqui embaixo, né? Eu estou perdendo para o CDI
ao longo do mês, né? Porque, cara, a taxa está muito alta. Então, se você tem renda variável e tem fundos imobiliários, né? Olha os fundos, o que aconteceu, né? E eu tenho muito fundo imobiliário, né? Se parar para pensar ali, uma parte relevante também da carteira. E eles caíram, mesmo assim a carteira continuou subindo. Então, se o Bitcoin tivesse subido, alguma coisa também teria ajudado bastante. Mas o ponto é, minha carteira ela não oscila tanto. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. E aí aqui é um dado que eu vou sempre trazer, que eu acho que para quem mexe com planejamento financeiro, eu vejo a galera sempre falando da rendimento da carteira, né? Mas como o pessoal tem medo de se expor e eu ainda não tenho esse problema, eu gosto de trazer aqui o que aconteceu na prática, né? Que foi a minha renda familiar e o quanto eu gastei e quanto eu consegui aplicar. Então, eu tive uma renda líquida desse valor aqui, de 15.600. Minhas despesas ficaram, foi um dos meses que eu mais gastei, e aqui tem várias coisas embutidas que aconteceu nesse mês. Esse mês foi um mês atípico. Teve coisa de carro, médico. Como o meu custo de vida ele é controlado, acabou que eu consegui poupar 40% ainda. Isso aqui eu pego e aplico. Um mês bom, mês muito bom é 60%. O mês normal é 50%. E um mês muito ruim, ele é 40%, 30%, mais ou menos. É assim que funciona aqui. Beleza? Então, para você pegar ali, não sei quanto você ganha, mas fica aqui uma base do que aconteceu comigo. E aí, olha que interessante, o que eu sempre tento ver na minha planilha, né? Eu tenho uma parte ali que eu calculo isso, né? O quanto que eu recebi dos dividendos das ações, dos fundos imobiliários, da renda fixa versus o quanto saiu o meu custo de vida. E aí, em julho, vocês viram que o meu custo ficou aqui 9.500, só que aqui, nesses 9.500, tem uma parcela que eu pego 10% do meu salário e jogo 5% para um fundo de compras e 5% para um fundo de viagem. Para caso eu tenha que gastar, comprar alguma coisa para mim ali, eu não penalize tanto os meus investimentos e fico bitolado. Então, é uma forma de eu gastar sem culpa ali para sempre não prejudicar o meu controle financeiro de aporte, que é o que eu mais prezo. Então, o que aconteceu aqui? Em junho, eu tive o que eu recebi dos proventos e tive o gasto de julho removendo ali esse fundo aqui, né? Porque ele não é custo de vida. E aí, em julho, o meu custo total foi esse e foi muito atípico e eu recebi isso aqui. Ou seja, se eu dependesse só da renda ali, dos investimentos que eu tenho, sem contar valorização ali de ações e fundo imobiliário, que teria sido 20 mil, né, pelo que vocês viram, eu já pago aqui o meu custo de vida de julho. Então, esse ano é um ano que finalmente eu consegui fazer isso acontecer. De todos os meus custos que eu tenho, eu pagar com os dividendos. Tem mês que não, tem mês que sim. Depende. Se um mês eu faço uma viagem muito cara, aí esse custo aqui vai para 15 mil, 20 mil, dependendo do mês por causa da passagem. Mas futuramente, se eu continuar nessa pegada, daqui uns 5, 6 anos, eu acho que é quase certeza que isso vai melhorar bastante. Legal demais. Então é isso, pessoal. Eu falei que nesse mês eu ia trazer a divisão aqui de como ficou meu orçamento dos gastos, mas eu vou deixar para trazer no próximo vídeo. Então, no mês de agosto, quando eu for fazer lá em setembro, eu trago aqui como é que ficou minha proporção de gastos, que eu acho que é legal também de adicionar. Fechado? Então, julho a gente teve um ganho aqui em cima do CDI, mas continuamos perdendo. E mês que vem a gente volta para ver como é que vai ser essa volatilidade do mercado, como é que impactou a nossa carteira aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, que a minha ideia é fazer mais. Peço que você se inscreva, deixe um joinha no vídeo e comenta como você está fazendo, como é que está o rendimento da sua carteira, o que você faz ali no seu dia a dia, se você consegue fazer esse tipo de poupança. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!